Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado na oitava da Páscoa e estamos assim dentro da liturgia, nos encaminhando para o encerramento, para finalizar este grande dia da ressurreição do Senhor, que se estende durante toda uma semana. E durante toda esta semana nós ouvimos vários relatos do Evangelho de São Mateus, de São João, acerca da ressurreição, do Evangelho também de São Lucas, acerca das aparições de Jesus Cristo aos seus. Então, através de Mateus, João e Lucas, nós podemos ir testemunhando, de vários modos, de vários pontos de vista, este mistério, o mistério da ressurreição do Senhor. Hoje, o Evangelho de São Marcos, evangelista este que até agora a Igreja não nos tinha proposto na meditação durante esta semana, nos apresenta, poderíamos assim dizer, como que uma síntese de tudo aquilo que nós ouvimos durante a semana. São Marcos sintetiza a primeira aparição às mulheres, depois aos discípulos, depois novamente a Maria Madalena, depois aos discípulos de Emaús. Então ele vai como que sintetizando essas aparições. E São Marcos então recorda que por fim o Senhor apareceu aos 11 porque São Judas tinha tirado a própria vida, e repreende eles por não terem acreditado naqueles que tinham encontrado o Senhor, naqueles que tinham visto o ressuscitado e testemunhado, e eles não tinham acreditado. E Jesus inclusive repreende falando sobre a dureza do coração deles. Agora, meus irmãos e irmãs, eu creio que nós também podemos olhar por um outro lado, por uma outra ótica, o benefício desta dificuldade, desta insistência dos discípulos em não acreditarem no testemunho dos seus irmãos. Eu não sei, é claro, se foi por causa disso, e quem comentou isso também, porque não é ideia do padre, é ideia dos padres da Igreja, se pensa exatamente somente só por esse lado, mas a compreensão de que o fato de os discípulos não terem acreditado imediatamente em Maria Madalena e na outra Maria, e não terem acreditado diretamente no testemunho de Pedro e João, e não terem acreditado no testemunho depois de Madalena, que encontrou uma segunda vez o Senhor, e não terem acreditado no testemunho dos discípulos de Emaús, fez com que o Senhor fosse mais vezes aparecendo aos seus. Justamente nesta procura de se apresentar, de se mostrar ressuscitado. E conforme foram se multiplicando o número das aparições de Jesus, foi se multiplicando o esplendor da verdade, foi se multiplicando o esplendor da luz da ressurreição, foi se multiplicando o esplendor do testemunho do ressuscitado. E talvez nós podemos compreender que se hoje, quando nós olhamos as páginas dos 4 evangelhos, nós temos tantos e tão numerosos e tão diversos testemunhos das aparições do ressuscitado, talvez isso também se deva a esta dificuldade que os discípulos tiveram de acreditar. Então, como dizia, não vamos dizer que os discípulos custaram acreditar por causa disso, mas Deus, da dificuldade que os discípulos tiveram de acreditar, tirou este bem. O número, a variedade das aparições de Cristo e, por isso, a variedade de testemunhos que nós podemos contemplar acerca deste tão grande mistério.
de tal maneira que, cercados por este grande número de testemunho, os próprios discípulos não viram outra saída, outro modo, senão que crer que de fato eles estavam diante de um novo mistério, de um grande mistério, do mistério do Deus que venceu a morte. E aí, meus irmãos, também podemos talvez compreender que o Senhor quis, não é? Aproveitando essa dificuldade, esta dureza de coração dos discípulos, não é? Aparecer várias vezes e assim sedimentar com muita força, com muita estabilidade, com muita firmeza a verdade de que Ele havia ressuscitado, para que os apóstolos pudessem testemunhar sem nenhuma dúvida que Cristo tinha ressuscitado. E pudessem de fato testemunhar ao mundo inteiro, e pudessem de fato anunciar ao mundo inteiro, e pudessem por isso inclusive vencer a tentação de negar este mistério diante das provações. Tal foi o testemunho dos apóstolos, que levados diante do Sinédrio, eles em nenhum momento negaram aquilo que estavam pregando. Os apóstolos são levados diante do Sinédrio, são julgados, são ameaçados por aqueles mesmos homens que armaram a morte de nosso Senhor, que compraram nosso Senhor e que o levaram à cruz. E diante da ameaça que eles sofreram, não é? Porque aí nós vemos, não é? Como que os ardis, eles vão se desmontando, não é? Eles tinham feito toda uma conjectura, toda uma construção para dizer que Jesus era o impostor, para dizer que Jesus não era o Messias. E depois, diante da realidade de que o túmulo estava vazio, eles novamente colocam uma mentira. Eles pagam os soldados romanos para que digam que os apóstolos roubaram o corpo do Senhor. Mas eis, meus irmãos, eis que a verdade, ela sempre vence. Agora, não era apenas aquilo que os apóstolos diziam, não era apenas a palavra do Cristo, mas eram os sinais que estes que seguiam a Cristo realizavam em nome dele. Nós estamos lendo aí a sequência do Ato dos Apóstolos, que mostra o início do ministério dos apóstolos, o início da igreja. E o evangelho que nós lemos hoje é uma sequência, não é, daquele paralítico que Pedro e João curam na porta formosa do templo. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Diante do milagre, os homens poderosos, ardilosos do Sinédrio, cheios de argumentos e ideias para manipular Deus, o que eles dizem? O que vamos fazer com estes homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Meus irmãos e irmãs, o que é que este homem do Sinédrio, que nós não sabemos quem é, está no fundo falando? A verdade está aí, a verdade está posta, e a verdade não pode ser negada. Mas qual é a verdade que está posta? A simples verdade do milagre? Não. A verdade que está por detrás do milagre.
o efeito, ou melhor, seja, a causa do milagre, que é Jesus Cristo. A verdade. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem a mais ninguém a respeito do nome de Jesus. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, e compreendamos, isso não é uma coisa que está isolada e restrita a este tempo da história, isso é uma coisa que continua acontecendo em todos os tempos da história. Há muitos homens que se adonam, que se apropriam da verdade, que se apropriam do poder e que não querem largar deste poder de maneira alguma, e eles são capazes de inventar mentiras, eles são capazes de fazer projetos para dominar até mesmo a Deus, e eles vão às últimas consequências. Mas acontece que a verdade, ela sempre lhe escapa por entre os dedos, porque ninguém pode assegurar a verdade. Já que eles não podiam assegurar a verdade, eles ameaçam. E quantas vezes a própria igreja é ameaçada ao anunciar a verdade? Quantas vezes a igreja, quando ela se coloca como um arauto da verdade, diante, por exemplo, da ameaça à vida, como nós estamos vivendo eminentemente no Brasil hoje, quando uma corte de homens e mulheres que se acham donos da verdade estão para votar um projeto de aprovação do aborto, quantas vezes a igreja ela é recriminada, ela é ameaçada, porque ela se coloca ao lado da verdade. Mas ouçamos bem o que disse São Pedro. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós como igreja precisamos compreender que é justo que nós sempre obedeçamos a Deus, que nós sempre estejamos do lado da verdade. E a igreja estará sempre do lado da verdade. Custe-nos a ameaça que nos custar, custe-nos o sofrimento que nos custar, nós sempre estaremos do lado da verdade. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Não podemos nos calar diante da verdade. Eu gostaria, meus irmãos e irmãs, de lhes propor que durante estes próximos dias nós oferecêssemos constantemente orações a Deus e, na medida do possível, ofereçamos também algum tipo de sacrifício, algum tipo, de penitência, talvez um jejum ou qualquer penitência que você queira escolher. Vamos oferecer jejum, penitências, orações para que a verdade prevaleça e para que a violência e a morte de inocentes não prevaleça nesta terra de Santa Cruz, mas prevaleça a verdade, prevaleça a vida, prevaleça o ressuscitado.